Na travessia da Ponte Pêncil, observo atentamente a imensidão do oceano e o caudaloso rio Mampituba, o poder das águas que formaram o litoral e a região onde nós vivemos. Ao observar o horizonte marinho, me pergunto como ocorreu a formação da planície costeira. No vai e vem das ondas, no açoite dos oceanos, no sabor dos ventos. Aqui nós temos um testemunho da natureza. Convido você a participar da expedição para conhecer mais destes santuários ecológicos. A expedição para entender sobre os mistérios das Furnas inicia aqui no município de Araranguá, na localidade de Morro dos Conventos, na foz do rio Araranguá. Aqui nós estamos no cume de uma falésia basáltica, onde está localizado o farol construído em 1953. Nesta falésia, na sua base, nós temos cavernas que foram esculpidas nesta ação de intemperismo e ação marinha, a abrasão marinha. A localidade de Morro dos Conventos é um dos povoados mais antigos que nós temos aqui no extremo sul catarinense, marcada pela presença do tropeirismo, com a abertura dos caminhos e rotas das tropas a partir de 1738. Também temos dezenas de sítios arqueológicos que evidenciam um povoamento primitivo bastante abundante aqui nessa região, compondo um ecossistema de Mata Atlântica com áreas de restingas, cordões de dunas e também banhados pela hidrografia local. Na base da falésia do Morro dos Conventos, nós encontramos uma gruta. Atravessando o campo de dunas e uma área de restinga, de banhado, um antigo afluente do rio Araranguá, nós encontramos aqui na base desta falésia esta gruta, que também é um sítio arqueológico, um abrigo sob rocha, que está registrado com a sigla SC Ara 053, distante cerca de 1 quilômetro da beira-mar. Aqui nós encontramos muitos vestígios de sepultamentos humanos, que acabam comprovando o usufruto desta área de abundância natural, de muitos recursos naturais, pelos povos primitivos aqui da região. Estes povos viveram aqui há cerca de 5.000 anos do atual presente, fazendo a coleta dos seus alimentos, nos recursos naturais da pesca, na caça e nos frutos que aqui tinham. Aqui também nós temos hoje uma área de visitação, e o que nós podemos perceber no interior da Furna é o impacto de um turismo de massa, onde inscrições contemporâneas e pichações acabam poluindo e impactando a estrutura geológica desta gruta, a Furna do Morro dos Conventos. A Furnas do Morro dos Conventos é um importante patrimônio natural, pois ela está localizada entre as falésias, as dunas, e está situada numa vegetação de restinga entre o rio Araranguá e o Oceano Atlântico.
O local é de grande relevância para o patrimônio histórico, pois ele é um possível abrigo e cemitério pré-colonial. É um local importante, pois ele também faz parte da construção do imaginário do indígena local. A região também recebeu pessoas em situação de escravidão. O Morro dos Conventos tem uma relação direta com o ciclo do tropeísmo. A abertura do caminho dos conventos no século XVIII intensificou o fluxo de produtos e pessoas, desenvolveu o comércio local, a religiosidade e trouxe as festas populares religiosas de São Bom Jesus. Nesta região foram encontrados objetos de cerâmica, como um castiçal usado em cerimoniais católicos e fragmentos de vasilhames de cerâmica característicos de contatos missioneiros. Existem algumas lendas relacionadas a Furnas do Morro dos Conventos, registradas no livro Histórias do Grande Araranguá, pelo padre João Leonir da Lauba. Moradores contaram a da Lauba que um casal vindo de fora sonhou com um tesouro dos jesuítas enterrado no local. Nessa situação, a furna teria sido escavada e lá teriam encontrado fósseis, braceletes e instrumentos de pedra. A partir desse caso, muitas outras pessoas voltaram ao local e até mesmo dinamitaram as furnas atrás do tesouro dos jesuítas. Existem outros relatos de sonhos e visões com jesuítas enforcados na encosta do morro. Esses casos ilustram a construção do imaginário do indígena local. As cartas do jesuíta Jerônimo Rodrigues escrevem essa região do rio Araranguá como um local de contato intercultural entre jesuítas e as populações guarani. No interior das furnas é possível verificar os usos que os turistas fazem do local, com depredações e inscrições de nomes e datas nas rochas. Chegando no município de Sombrio, nós encontramos estruturas geológicas diferentes com dimensões variadas. Aqui nós temos 5 estruturas, a maior delas com 17 metros. Às margens da BR-101, no quilômetro 432. O que nos chama a atenção é o aspecto religioso que acaba incumbindo aqui uma das grandes estruturas a ter muitas imagens sacras. Pessoas de diversas religiões, com um sincretismo religioso, trazem a sua devoção até essa gruta para agradecer as graças alcançadas e estabelecer sua fé com o sagrado. A partir de 1950, as furnas vão começar a ganhar um novo significado, o da religiosidade. Nesse momento vai surgir ali o restaurante Furnas, do seu Manuel Valerim, e ele vai ser o primeiro a colocar ali uma imagem de santo dentro da Gruta Maior, já com esse apelo turístico, já com esse apelo econômico, né? E nos anos seguintes, a BR-101 vai se estruturar, e esse tráfego de pessoas pela BR-101 vai fazer com que a visibilidade sobre as furnas, né, só aumente e as furnas só ganhem mais destaque. Também começou a ser comercializado argila retirada da gruta principal, com o argumento de que era medicinal, que fazia bem para a pele. Eu tenho memória de quando era pequena que a minha avó utilizava essa argila e muitas vezes ela pedia que eu passasse nas costas dela. Parece que em algum momento foi feito um laudo que comprovasse os benefícios dessa argila, mas esse documento acabou se perdendo, então hoje não tem nada de concreto sobre isso, a não ser a crença popular, né, que confirma os benefícios dessa argila. E tem também a questão da água, né? A formação geológica da rocha após as furnas se formaram faz com que fique gotejando do teto uma água, que passa a ser vista também com propriedades curativas. Então, uma visita rápida às furnas é muito comum a gente ver as pessoas com a garrafinha pegando um pouco de água ou para levar para alguém ou para levar para sua casa para tomar em forma de tratamento mesmo. Em 2024, aconteceu uma situação que ela evidencia um predomínio católico no uso das furnas de Sombrio.
A Gruta Maior, que é onde ficam as imagens religiosas, foi passar por uma reforma, porque a partir daquele momento começariam a acontecer ali missas católicas. Porém, durante essa reforma, as imagens de orixás foram retiradas. Então, é uma situação que ela peca na valorização da diversidade religiosa, né? Tanto dos sombrienses quanto das pessoas que vêm de fora, para deixarem ali os seus pedidos e os seus agradecimentos. E, em geral, de outros grupos que também veem nas Furnas de Sombrio, né, um espaço de fé. Em contrapartida a tudo isso, hoje essa parte religiosa é o principal atrativo turístico das Furnas, onde as imagens de santo dividem lugares ali com plaquinhas de agradecimento pelas graças alcançadas, pelas curas alcançadas. Chegamos ao santuário de Nossa Senhora de Lourdes, um local que atrai dezenas de milhares de fiéis em procissões e romarias, para aqui estar estabelecendo a sua fé e congregando a sua religião. Neste local, nós podemos observar as imagens sacras e também um panorama que acaba abrangendo a área urbana do município, que vive basicamente da agricultura. Este local iniciou como um local de romaria e peregrinação religiosa a partir da década de 70. E o santuário se estabelece em fevereiro de 1950. Um local que, além de ser um ponto turístico, nós temos aqui também a presença religiosa marcante nesta gruta, que também foi esculpida pela ação do oceano. Até hoje, os estudiosos acreditam que há um movimento entre as placas tectônicas de um afastamento entre o continente africano e o continente sul-americano. E esse processo de fragmentação de Pangeia, houve um evento geológico chamado Formação Serra Geral. A Formação Serra Geral é que forma a área dos nossos cânions, o Planalto Sul-Rio-Grandense, o Planalto Meridional, melhor dizendo, Planalto Arenítico-Basáltico. É a Formação Serra Geral, tanto que parte dela se encontra hoje ainda lá no continente africano, Praia de Edenca, na Namíbia. Então, o processo de, digamos assim, de gênese do Oceano Atlântico, houve todo um movimento do transporte desse material que era erodido desse basalto, material fino, que são as areias, formando feixes litorâneos que vão dar origem à chamada planície costeira gaúcha, a planície arenosa. E em seguida nós vamos ter um processo de transgressão e regressão marinha, que vai fazer com que o processo de abrasão marinha, trabalhando esses basaltos, vai começar a um processo de formação de grutas, de formação de furnas. Nós não identificamos como cavernas porque não possuem estalactites e estalagmites. Então, na verdade, são furnas, resultado do material da abrasão marinha, que inclusive diferencia, dependendo do tipo de rocha que a gente tem nesse processo erosivo, nós vamos ter feições diferentes. Enquanto o basalto, por ter um diaclasamento colunar, vai formar galerias assim, salões completamente retilíneos,
Já na área de peperitos, que é a área de conglomerados, nós vamos ter um trabalhamento das ondas, fazendo com que os tetos dessas furnas, dessas grutas, sejam completamente arredondados, diferenciando uma da outra. O interessante de a gente comentar é que nesse processo, né, que comentei da fragmentação de Pangeia, a região que a gente se encontra era uma região interior. Por ser uma região interior, ela não recebia umidade. Com isso, se transformou um grande deserto na bacia, no interior do Craton, no caso do Rio Paraná. A gente chama de bacia intracratônica do Paraná. Formou, então-se, o deserto de Botucatu. Isso é lá no Jurássico, no período anterior ao Cretáceo, que foi a fragmentação de Pangeia. Então, com o tempo, esse material foi litificando e se transformando numa rocha, no caso o arenito. E várias dessas áreas, né, hoje são evidenciadas às margens das lagoas costeiras que a gente tem aqui, tanto no litoral norte do Rio Grande do Sul, como no sul de Santa Catarina. Acompanhando o vale do rio Mampituba, no interior do município de Torres, conseguimos perceber feições geológicas muito interessantes, como esta em arenito, aqui no Barro Cortado. E com este fenômeno da transgressão marinha, foi deixando também esculturas na natureza, com o tempo e o vento. Entre o município de Dom Pedro de Alcântara, às margens da BR-101, nas proximidades do município de Três Cachoeiras, nós encontramos uma furna abandonada há muitos anos. Essa furna aqui é conhecida como a Garganta do Diabo. Ela era uma fruteira. Nos períodos em que a rodovia estava sendo construída, um paradouro obrigatório para os viajantes que passavam por aqui, às margens da Lagoa da Itapeva. Agora, nós vamos conhecer a sua estrutura interna e vamos, conosco, mergulhar nos mistérios das furnas.
Aqui nós temos uma estrutura geológica muito interessante, um grande saguão rochoso que se estende enormemente aqui na sua embocadura e tem uma profundidade muito interessante. Percebemos também aqui os atos de vandalismo com as pichações. Parece que ainda é um paradouro daquelas dos viajantes, os caminhantes da BR-101 que ainda utilizam este abrigo sob rocha nos tempos contemporâneos. Agora vamos conhecer a parte mais profunda da Furna, a Garganta do Diabo. Um grande bloco rochoso que está preso por 2 paredões. Interessante que aqui já conseguimos escutar o som de morcegos que habitam a parte mais escura da Furna. As furnas são extremamente importantes. Elas, por um ponto de vista, às vezes, da nossa sociedade modernizada, acaba deixando de lado as furnas. É um lugar ruim, é um lugar perigoso, é um lugar escuro. E eles acabam preterindo as furnas. Isso, por um lado, acabou sendo bom, por algum lado. Por quê? Porque acabou preservando e deixando lá ela quieta. Então, isso foi um aspecto positivo. Por outro, vale a pena a gente fazer um resgate de encantamento para a gente poder entender o que é a importância de uma furna. Por quê? Porque ali tem toda uma biodiversidade específica que vive naquele local. Desde o início lá da vida, algumas algas, passando para líquens. A gente vê muitas espécies de líquens super bonitas, às vezes uns líquens bem coloridos, laranjas, verde musgo, vermelhos até. A gente vê também várias espécies de musgos, que são briófitas, muitas espécies de musgos. Existem muitos estudos, inclusive, para verificar esses musgos que vivem nas cavernas, porque eles gostam muito daquele ambiente, né, úmido, protegido, constantemente úmido, então a gente vê muito isso. Eu levava meus alunos saídas de campo, às vezes, para levar nessas entradas dessas cavernas para estudar musgo, porque é certo que a gente ia encontrar ali. Continuando a parte evolutiva, a gente vê que tem as samambaias, várias espécies de samambaias vivem no entorno e dentro dessas cavernas. Muitas figueiras conseguem se adaptar no entorno desse portal, né, que tem dessas cavernas, e acaba sendo uma coisa muito bonita. Às vezes parece até um bonsai, assim. Ela vai torcendo a raiz, vai se incrustando no entorno das rochas e forma uma verdadeira obra de arte ali, com umas figueiras muito bonitas que se formam. Nós vemos também morcegos, às vezes mais de uma espécie de morcego. A gente sempre pensa em morcego, a gente só tem uma coisa na nossa cabeça, um padrão, né? Mas pode ter diversas espécies de morcegos, porque a gente sabe que existe, inclusive, em relação ao comportamento dos animais, pode ter diversos tipos de hábitos de morcegos. Principalmente os insetos, né? Invertebrados, de uma maneira geral, a gente pode encontrar. Então tu vê lacraia, tu vê centopeia, tu vê um animalzinho, os cascudos, saprófagos. Falando em cadeia animal, né, também podemos encontrar répteis, né? Existem serpentes que adoram entrar dentro de cavernas para fazer predação, né, para predar os morcegos, para predar as aves, para predar ovos. Mesmo serpentes, tem serpentes que gostam de comer insetos. Então vão ali, tem toda aquela relação, espécies de lagartos, né, lagartixas, que vão ali em busca de alimentação também. Existem aranhas cavernícolas que adoram cavernas, por quê?
porque dentro das cavernas vem um grande número de insetos. Eu penso que, de uma maneira geral, essa é uma informação bem ampla assim, do que a gente pode encontrar nessas cavernas. A nossa expedição agora chega na cidade de Torres. Torres conhecida por suas falésias basálticas, onde tem um complexo que vão desde a Torre Norte, o Morro do Farol, a Torre do Meio, o Morro das Furnas, a Guarita e a Torre Sul. Na época de verão, milhares de turistas vêm visitar este local maravilhoso. Nós vamos nos deter ao conhecimento dos pontos históricos, culturais e, principalmente, o nosso foco é conhecer as furnas que dão o nome ao Morro das Furnas. Na porção norte do Morro das Furnas, nós encontramos a Praia da Cal. E ela tem esse nome justamente por causa dessas conchas. Estas conchas, elas eram a matéria-prima utilizada nas caieiras, que eram antigos fornos de cal que produziam um cal fininho para poder ser utilizado nas construções coloniais. Oferecia matéria-prima fundamental para a construção civil aqui na cidade de Torres, ou melhor, na vila de São Domingos das Torres, lá no limiar do século XIX. Aqui conseguimos avistar as furnas secas e atravessar para um pesqueiro tradicional aqui da Praia da Cal. Atravessando a pontezinha, conseguimos agora ter um horizonte marinho e a porção mais a leste do Morro das Furnas. E adentrando essa circunferência do morro, conseguimos ainda perceber as furnas secas. Furnas que ainda estão submersas e que estão ainda sendo construídas e esculpidas pela ação marinha. Encontramos um depósito pluvial, uma lagoinha, ou um açude, como podemos chamar, conhecida como Lagoinha dos Suspiros. Este local é muito interessante, porque aqui, durante o século XIX, com a consolidação da vila de São Domingos das Torres, era uma área de extração de matéria-prima, ou seja, uma área de trabalho. Os trabalhadores aqui extraíam o barro, a argila, o sedimento, para poder misturar com a cal das caieiras e fazer uma argamassa, uma espécie de cimento, que acabou consolidando as famosas casas de pedra e cal do centro histórico de Torres. No Morro das Furnas existem algumas escadarias que dão acesso aos pesqueiros tradicionais. O mais curioso deles é o Saltinho. Essa escadaria, muito íngreme, foi construída só na década de 90. As outras, que dão acesso às furnas e até a guarita, foram construídas em 1957. Vamos começar do portão, que é aqui na Praia da Cal, né? Tem o portão, tem o alto do portão, tem o tocão, tem o alto do tocão, e depois lá tem aquela lagoinha lá que tem um nome que eu agora me esqueci, né? É aquela lagoinha e o Saltinho. É o primeiro pesqueiro baixo que tem no morro, daqui para lá é o Saltinho, onde tem aquela escada assim, né? Ali é o Saltinho. Aquele pesqueiro é muito bom, ali a gente pega muito peixe, né, cara? Porque ele é bem fundo, né? E dá acesso lá pro tocão também, esse cara, né? Ali é o Saltinho. Depois tem o feio por baixo. Depois tem o feio por quê? Porque é um pesqueiro feio do cara passar, né, cara? Se o mar é cheio, se tu não saber passar, ele te molha, né, cara? Depois tem a furna grande, que não é furna, na realidade, né, que é só o nome. A furninha,
depois sai da forninha, porque para ir pro diamante tem que outro atravessar nado, outro vai lá por cima, né? Então depois tem a forninha, tem o diamante, tem por baixo a periquita, tem o buraco do parafuso, tudo pesqueiro. Buraco do parafuso, tem o sabão, e depois a ponte, o alto da ponte, a ponte e a guarita. O bico do Luiz. Tem o bico do Luiz, o mata-fome. O bico do Luiz é que né, desce na escada direta, é o bico do Luiz. E depois lá onde o pessoal se atira para sair na praia nado, é o mata-fome, né, cara? Os acessos que chegam às Furnas de Torres já são exploradas há muito tempo. Há mais de um século, a introdução do turismo balnear, ou a balneoterapia em Torres, ela inicia no final do século XIX e início do século XX, entre os anos de 1890 e 1910. Os viajantes procuravam lugares inóspitos para retratarem ou lugares pitorescos para visitar. E eles tinham uma prática interessante, que era a prática do eu estive aqui. Neste local, bem antes da estruturação das escadarias, esses viajantes desciam até chegar ao nível do mar e poder vislumbrar as cavernas marinhas. Para isso, gostariam de se imortalizar, deixando os seus nomes nas rochas, com a respectiva data de visitação. Temos inscrições aqui na escadaria da Furninha desde o início do século XX. 1923 é a mais antiga, seguindo de Mário de Pila, 1929. Até inscrições com essa técnica de picoteamento em torno da década de 60. Atualmente, o que nós vemos aqui, pichações, é um ato de vandalismo ao patrimônio natural, a estas rochas que têm tanta história para contar. Então essa paisagem que a gente vive, que não basta tirar os prédios para entender e compreender, ela se forma mais ou menos há uns 1000 anos atrás. Então nessas subidas e descidas do mar, as nossas furnas vão sendo trabalhadas ao longo do tempo e do vento, né, sendo esculpidas. Então hoje, por exemplo, para entrar numa furna a gente precisa de uma condição climática para ingressar, mas dentro desses longos períodos essas furnas eram tocas abertas, como por exemplo hoje em Araranguá, né, como é aqui em Dom Pedro de Alcântara. Então o acesso a essas furnas estava, digamos, facilitado. Infelizmente a gente não tem dados arqueológicos, né, para poder fazer um diálogo mais objetivo, mas sem dúvida, se nós pensarmos uma perspectiva da ocupação humana das furnas, das grutas, como essas grandes reversas naturais de proteção, as nossas furnas, né, aqui de Torres, o Diamante, por exemplo, foram ocupadas durante esses períodos. Mas, com a elevada do mar, então, essa simbologia se transforma novamente. Se transforma num local resguardado, encantado, né? E o que nos resta a pensar nisso, então, é essa ocupação, que Torres foi protagonista numa história da arqueologia, né, científica, né? Um local para poucos, talvez os mais destemidos, mas talvez os artesãos que lá dentro iam buscar suas matérias-primas mais destacadas, para pensar num passarinho de pedra, né? Então, são questões que a gente não consegue objetivamente responder, mas que nos levam a pensar, né, de maneira um pouco também alegórica, mas também pensando objetivamente, né, nas nossas subjetividades, por exemplo, como hoje o professor vai lá dentro. Essa subjetividade ela vai permanecendo, né? Mas as furnas nos colocam a pensar nesses locais outros, cosmológicos, onde esses mitos da caverna de descobrimento podem, né, nos colocar a pensar sobre elas. Na realidade, a gente que é nato daqui sempre ouviu falar, né, do encantamento, das sereias, né? E daí que tem um pente, né, cara, para deixar para ela, que daí tu teria um saco lá dentro de ouro, né? Mas com o tempo a gente foi percebendo que realmente era um encantamento, mas para outro sentido, né?
sentido de tu levar as mulheres lá, as garotas, né? Esse é o encantamento. Lenda, tinha uma história antes, bem antes, os antigos contavam que aparecia um padre ali em cima do morro, né? Um padre sem cabeça, só com a batina, e oferecia para o povo, para os pescadores, dinheiro. Inclusive tem uma história que ia um pescador subindo ali e ele: o que tu tá fazendo aí? Eu tô pescando. Não, mas eu tenho uma coisa para te dar e tu me segue. Aí ele seguiu, o cara seguiu o padre, né? Subindo a escada lá da forninha. E o padre mostrou para ele: ó, cavoca aqui, ó. E ele achou o ouro. E se é verdade, não sei, né? As histórias que eles contam de antigamente, que eu ouvi quando era criança. Ele pegou o ouro, escondeu num lugar antes de descer no morro e voltou para buscar mais. Quando voltou para buscar mais, nem o buraco não tinha mais. E quando ele voltou lá no ouro, não tinha mais também o ouro. E dizem que ele ficou um tempão até morrer louco da cabeça, que dizia coisa não dizia coisa com coisa, que falava no padre sem cabeça no morro, nunca mais subiu no morro para pescar. É a única lenda que eu sei, a única coisa que eu sei que o pessoal falava quando era guri, né, cara? Eu não sei se era para assustar nós, para não ir pescar no morro de noite, né? Porque, né, perigoso, né, Léo, para criança. Eu não sei se era para assustar nós, eu não sei se era uma verdade mesmo. Aí só se botar no tempo para saber, né? Hoje é um dia especial. Neste belo amanhecer, faremos a incursão à Furninha, o local do Marégrafo de Torres, e entraremos na mística Furna do Diamante. Aqui vamos compreender um pouco do encantamento desse complexo de furnas, vamos entender a sua história e perceber esta natureza pulsante que nós temos aqui em Torres. Para a embocadura e entrada nas furnas, dependemos da oscilação das marés. É um momento que precisamos ter humildade e fazer a leitura do oceano para ver a melhor hora para poder adentrar as furnas. Neste local, principalmente no Marégrafo, nós vamos fazer os registros dos painéis históricos, as inscrições com as respectivas datas neste lugar histórico aqui no Morro das Furnas. Stupid-dooby-doo, yeah, yeah, stupid-dooby-doo, oi, oi. Stupid-dooby-doo, yeah, yeah, stupid-dooby-doo, oi, oi. Há mais de 10 mil anos, num dia de temporal, parece já estava nos planos romper o cordão umbilical e separar os continentes, o Big Bang, a explosão. E a pedra da montanha vem dizer que um dia houve a ligação da África mãe com o Brasil, trazendo toda a cor. Oi, yeah, yeah, conexão Rasta, Torres Brasil. Agora estou no interior da Furninha, revisitando um painel de inscrições históricas. Neste local onde foi implantado o primeiro datum altimétrico do Brasil, conhecido como o Marégrafo de Torres. Este datum funcionou de 1919 a 1921. Encontrava-se ali na entrada da Furna. As inscrições históricas mais antigas são de Deoclésio Godinho Porto, 1º de 1917. Depois, as mais recentes é da década de 80, Valdeci da Cunha,
no Natal, 25/12/1983, algumas letras e datas avulsas e esparsas. Percebemos a técnica de picoteamento com alguma ferramenta, no caso das inscrições mais antigas, e a técnica de raspagem nas inscrições mais recentes. Este é um local, um patrimônio histórico, um patrimônio natural, um santuário ecológico. E esses remanescentes, eles pertencem a um tempo da implantação e usufruto do marégrafo. Atualmente, qualquer tipo de inscrição, ela torna-se um crime contra o nosso patrimônio. Agora vamos começar a preencher a inscrição de Walter Robbenhond, 16 de fevereiro de 1918. Fez uma verdadeira obra de arte com letra cursiva, como a de um documento histórico. Acompanhado estou de Marcos Alexandre, Marcão da Praia da Cal, Paulo França, Preserve Torres, nosso grande arte ambientalista da Catedral Marisqueira. Para ressaltar as inscrições, é utilizado um giz, o mesmo giz escolar dos quadros das escolas, que assim a gente pode perceber as nuances e detalhes das inscrições e não agredir o painel histórico. Aqui nas inscrições históricas, das mais antigas, Teoclésio e Walter, início do século XX, estão associadas à implantação do datum altimétrico, o marégrafo de Torres. As outras inscrições, Saul Torres, da década de 60, de 1966, Bento Barcelos da Silva, foi um escritor, um memorialista, um pesquisador da história local, registrou em 1961. Esses registros que procuravam demonstrar a bravura daqueles que adentravam a Furninha, a prática do eu estive aqui. E depois temos de Valdeci da Cunha, um exímio nadador, um salva-vidas e um marisqueiro aqui dos Morro das Furnas e dos bairros adjacentes. Marcos Alexandre, o Marcão, que está nos acompanhando, conviveu por muitos anos com o Valdeci. Bem, Valdeci da Cunha, ele foi meu padrasto no final dos anos 80, 85, 86, até 93, 94. Um cara que do mar, tudo que eu aprendi, o que eu sei aí, foi com ele, com 8 anos aí, até falei já pra galera, 8 anos aí eu atravessei paredão com ele a primeira vez. E entramos na Furnas, ele me mostrou isso daqui tá na memória sempre, nunca me esqueço de subindo aqui, me mostrando. Achamos chinelo da Lecoq Sport, par aqui. Então, pra mim, o cara é... no mar, assim, olha, só o que eu vejo, os caras comentar dele, o cara era fera mesmo, humildizão, né? No mar aí, o cara ensinou muita coisa, não só pra mim, uma galera aí. Conexão Rasta, Torres, Brasil, África. 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 Aqui estamos na mística Furna do Diamante, uma funda lendária, cheia de encantamento. Ela é uma furna mais profunda e faz uma leve curvatura no sentido oeste. Seu interior também é mais escuro. Nesta manhã que estamos fazendo o levantamento, o mar está subindo, a maré está subindo. E isso também tem risco de inundar a furna. Observamos também na estrutura geológica um conglomerado no formato de túnel, diferente da Furninha. A sua estrutura geológica ela é diferente aqui na Furna do Diamante, pois o mar conseguiu penetrar na rocha com maior intensidade. Na Furna do Diamante hoje, nós com a oscilação da maré, ela ameaçando
chegar cada vez mais aqui no fundo da Furna, é que a nossa expedição vai se encerrar. Procuramos aqui evidências humanas, arqueológicas e históricas na Furna do Diamante e até hoje ainda não foi encontrado. Esta Furna, ela habita o imaginário das pessoas, por suas lendas, seus contos e seus mistérios. Agora, a saída da Furna, observação da maré. Quando dá uma calmaria, a gente vai. No interior da Furninha temos uma prainha, sedimento alocado pelas correntes de Nordeste. Viva os mistérios das Furnas! Viva a lendária Furna do Diamante! Cadê a Yara? Cadê o diamante? Onde estão os seus mistérios? Stooby-dooby-doop, do yeah, yeah. Stooby-dooby-doop, oi, oi. Stooby-dooby-doop, do yeah, yeah. Stooby-dooby-doop, oi, oi. Há mais de 10 mil anos, num dia de temporal, parece já estava nos planos romper o cordão umbilical. Na antiga, quando era só nós sabíamos onde é que estava o peixe, nós subíamos no morro, nós sabíamos onde botar a linha, onde não botar, pegava peixe-rei, pega até hoje, né? Peixe-rei, papaterra, pampo, a miraguaia, essa que eu tenho na foto ali, depois eu vou te mostrar, a miraguaia, eu peguei ela em 2004, parece, foi a última vez, foi quando eu peguei ela, não me lembro agora, mas nunca mais ninguém pegou. Antigamente, nos meus 12 anos, quando eu fugi de casa, que eu te falei que eu fugi de casa para ir pescar, quando eu descia no Diamante, na escadinha do Diamante, no lado direito tem uma grama, né? Aquela grama era branca de miraguaia. E eles não diziam assim, não, esse ano eu peguei uma. Né? Eles diziam, hoje de manhã eu peguei 4, detalhe, peguei mais 5. E outra, não pegou nada? Não, pega uma dessa aí e leva pra ti, ó. 60, Como era essa miraguaia? 60 quilos, 40 quilos. Tudo grandona, não tinha peixe pequeno. E qual que tu acha que foi o impacto nas Furnas para não ter mais esse tipo de pescaria? O molho. Os molhos? O molho. Por quê? Por quê? Porque o mar que cavoca é o mar de sul. Ou tá mar de nordeste, ó. Como é que o mar desse vai cavocar areia? Tu vê, não tem, ele não tem força para mexer com areia. Mas o vento sul tem. O mar de sul da ressaca, a ressaca tem como mexer. Aqui, ó, tu tá vendo agora que não tem nada. Mas se der uma ressaca aí de uns 3, 4 dias, essas pedras aqui não dá, é tudo pedra aqui embaixo. Não podemos nem sentar aqui porque tem pedra. É tudo pedra, não dá nem para passar, né, Léo? E é o molde, cara. Depois que eles fizeram o molde, começou a torrar. 50 anos, mais de 50 anos faz que tem o molde, né? E pensa bem, há 50 anos a areia indo e batendo no molde e voltando. Indo, batendo no molde e voltando. Até, né? Hoje a expedição Os Mistérios das Furnas está na Torre do Meio, no Morro das Furnas, no Parque da Guarita. Este é um local emblemático para a cultura local, seja a cultura pesqueira, né, seja os marisqueiros que utilizam esse local nos meses calmosos do verão para tirar o seu marisco e fazer a pescaria, desde o alto do paredão, o alto do portão. Este local é a base do paredão, 40 metros de altura. Conseguimos perceber, percebendo o perfil, a marca onde o mar alcançou durante as transgressões marinhas de milhares de anos atrás, escavando as nossas cavernas, nossas furnas. Este é um local inacessível para a maioria das pessoas, apenas um local contemplativo para os turistas que vêm visitar o Morro das Furnas. Este local também
resguarda uma das nossas maiores cavernas marinhas, a Furna do Cocão, conhecida como a Furna da Garay. Um local perigoso, que além das suas belezas, tem algumas histórias, como as pessoas que utilizam o ponto do não retorno para dar o seu último adeus, um local que também as pessoas desavisadas, né, acabam se afogando. Então, um local de extremo cuidado, de alta periculosidade, chegando aqui apenas com uma equipe bem preparada. A equipe dos Mistérios das Furnas, para chegar aqui no Cocão, acessou por 2 métodos, um pela via marítima e a outra por rapel, descendo no vertical. Após a nossa limpeza dos resíduos que aqui tem e acumulam com o tempo, nós vamos fazer a exploração do interior da Furna do Cocão. Realizamos um levantamento no interior da Furna do Cocão, no intuito de achar nas suas paredes inscrições humanas, sejam elas pré-históricas ou históricas, coloniais, desenhos, gravuras, nomes inscritos. Aqui não encontramos nada, mas o interior dessa Furna ela mexe com a nossa visão mística do paredão e do Morro das Furnas enquanto um templo sagrado da natureza. Aqui no interior, no âmago das nossas torres, a gente pode sentir o poder dos oceanos e perceber que todos nós somos um só, preservando o que há de mais belo. Nas questões da estrutura geológica, essa Furna ela tem 22,5 metros de embocadura e de comprimento são 28,50 metros, de onde está a pré-mar. No verão, com a maré mais baixa, este platô ele tende a ficar mais seco. Estrutura geológica de basalto, um desgaste colunar, e na sua embocadura ela forma um semicírculo, uma lua, um telhado quase perfeito. Esta é a Furna do Cocão, ou o famigerado Cocão, lugar onde poucas pessoas conhecem. Nesta Furna, nós encerramos as expedições dos Mistérios das Furnas. Cara, todo esse descaso que vem acontecendo aqui, desde o lixo, desde essa ideia mirabolante que é fazer um porto aqui, na real, desde a construção dos moles, as furnas já foram impactadas, porque a maré era muito mais funda ali, né? Ali os pesqueiros eram muito mais fundos. A gente observa que os pesqueiros foram ficando assoreados e hoje eles estão realmente assoreados. A gente, como marisqueiro aqui, a tua voz é abafada, né? Por esses caras que estão acabando com toda essa beleza aqui, né, das verdadeiras torres. Então esses caras eles querem nos esconder, né, nos ocultar, né, a cultura popular. Mas a cultura popular ela resiste, ela é mãe, né, assim como a África, que a gente tem esse contato com a guarita, né, principalmente assim. Então a gente não deixa de fazer essa arte porque ela é a nossa expressão. E essa expressão é pedindo
por mais atitude e menos poluição. Na realidade, esse lixo a gente está vendo aí, hoje 2025, a gente tem que estar escrevendo ainda, pedindo para botar o lixo na lixeira. Então a gente tem que atacar agora realmente as crianças, né? Porque as crianças é que vão poder mudar toda essa história aí, e a gente quer deixar esse legado na arte e também nessa educação ambiental, porque as crianças é que vão mudar, porque os adultos, esses aí que são acostumados a descartar aí essa bituca de cigarro, que é o lixo mais encontrado hoje aí nas areias, em segundo lugar é o plástico, esse não vai aprender mais. Eu chamo isso de um protesto burro, que uma pessoa não pode ir para um lugar maravilhoso como esse e degradar, né? Largar aí a sua raiva, largar a sua bituca, o seu plástico e não ter consciência, não tem lixeira. Pô, tu trouxe um cooler cheio de cerveja e de comida, quando tu tomou tudo e comeu, ele vai virar a tua lixeira, tu vai botar o teu resíduo ali e vai levar até uma lixeira, nem que seja até a tua casa, ou até o mercado que tu comprou. Então, para mim é simples assim. Subir no Alto Tocão para descer até o Saltinho e ali fazer minha prece. Quem ama, respeita o feio, um diamante lhe aparece. Mais atitude, menos poluição. Preserve todos.